Mau exemplo, 20 policiais militares são presos na região, acusados de envolvimento com organização criminosa e por facilitar o tráfico de drogas em Taubaté. Eleições 2018. Eleitores de 5 cidades da região têm até o dia 27 de março para concluir a biometria. Em todas elas, pouco mais da metade realizou o cadastramento para poder ir às urnas em outubro. São José dos Campos investiga a segunda morte suspeita por febre amarela contraída na própria cidade. Indústria volta a contratar no mês de fevereiro em Taubaté e Jacareí. Já São José dos Campos segue perdendo postos de trabalho, segundo dados do Ciesp. Evento no Senai em Taubaté aproxima estudantes do curioso mundo da nanotecnologia e projetos desenvolvidos por eles têm despertado o interesse de grandes empresas. Quarta-feira, 14 de março. Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. 20 policiais militares da região foram presos nesta quarta-feira durante uma operação conjunta entre o Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Militar. Todos são acusados de cobrar propina de traficantes para facilitar o tráfico em Taubaté. 2 deles foram presos em flagrante por porte de droga. Um triplo homicídio ocorrido há um ano, em que as vítimas eram 3 jovens da mesma família, deu início às investigações que suspeitaram do envolvimento dos policiais com uma organização criminosa. A Operação Urupês foi deflagrada em uma ação conjunta do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público, a Corregedoria e o Comando da Polícia Militar no Vale do Paraíba. O alvo eram 19 policiais militares, todos com mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça, acusados de envolvimento em diversos crimes, entre eles o tráfico de drogas. 2 PMs foram presos em flagrante por porte de entorpecente. Um 20º policial e mais 4 civis também foram presos na operação realizada simultaneamente em 4 cidades: Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, e Registro, no Vale do Ribeira. Um traficante conhecido como Xing Ling, da cidade de Taubaté, de nome Wellington. Na casa dele foi achado um tablete no forro de cocaína, provavelmente dele, porque só encontrava a mãe dele no local. Ao ser encaminhada para o DP, ele aparece ao DP de Taubaté e assume a droga. Maconha apreendido dentro de armários de policiais da Força Tática de Taubaté. 650 gramas de maconha, balanças de precisão, cocaína, crack, que estão sendo ainda pesados. Preso em flagrantes 2 PMs, porque além da prisão preventiva, eles tinham essas drogas dentro do armário e uma arma ilegal. Foram apreendidos 41 celulares, que serão agora periciados, 731 munição ilegal, armas, 12 armas, mira laser, não admitido na Polícia Militar, portanto ilegal, e 11 simulacros, aquela arma que passa a ser uma réplica de armas verdadeiras. Rádios comunicadores também, 14 rádios comunicadores, foram apreendidos numa residência, um HD externo e um notebook, além de no armário serem apreendidos também de policiais 6 balanças de precisão usada para o tráfico de entorpecente. As investigações começaram na DIG de Taubaté em conjunto com a Promotoria de Justiça da cidade. O início de tudo foi a apuração de um triplo homicídio que aconteceu em fevereiro do ano passado. As autoridades verificaram naquela ocasião a existência de evidências de uma possível organização criminosa. E o importante é que toda informação, toda denúncia que era nos reportada, ou via ouvidoria, ou via a própria corregedoria, para que tivesse uma prévia apuração, denúncias anônimas, denúncias da população, elas eram prontamente acolhidas e acabavam compondo esse escopo de informações que acabou subsidiando e robustecendo essa investigação. Então, que é um trabalho conjunto realmente
das polícias com o GAECO e que está trazendo realmente esse trabalho aí de depuração interna tão necessário às instituições. Mais de 300 PMs e viaturas da Corregedoria participaram da operação. Segundo a Polícia Militar, a instituição valoriza os bons profissionais e não compactua com ações contrárias ao Estado democrático de direito. Policiais que deveriam proteger a sociedade e se enveredam para o lado do crime, porque a ação se deu exatamente nesses policiais, cooptando traficantes para trabalhar para os policiais, ou seja, ameaçando os crimes aqui, além da organização criminosa. Você tem peculato, você tem concussão, você tem, além do tráfico, envolvimento na organização criminosa. Isso é muito grave, por isso que a Corregedoria foi acionada e nós atuamos com rigor, porque nós não podemos, nenhum cidadão pode compactuar com esse tipo de conduta. Situação lamentável, né? Olha, um depósito de drogas foi alvo de uma operação do Batalhão de Ações Especiais da PM ontem à noite em São José dos Campos. 2 suspeitos de tráfico foram presos e confessaram usar o imóvel no bairro Altos de Santana para armazenar os entorpecentes. No local, a polícia prendeu 1.500 pedras de crack, 16 tijolos de maconha e 50 litros de lança-perfume. Foram encontradas ainda 2 armas com numeração raspada que teriam sido furtadas da Polícia Civil em Taubaté, além de coletes à prova de bala, dinheiro e anotações do tráfico. Um carro capotou no início da tarde de hoje na Avenida Euclides Bueno Miragaia, região central de São José dos Campos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo alegou que perdeu o controle da direção após ter sido fechado por um ônibus e que o condutor fugiu sem prestar socorro. Já a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que o condutor perdeu o controle do veículo ao fazer uma conversão para acessar a rua Major Antônio Domingues e, após bater na calçada, capotou interditando uma faixa. O local foi sinalizado por agentes de trânsito para a remoção do veículo. O condutor sofreu ferimentos leves. Um caminhão tombou esta tarde na rodovia dos Tamoios, na altura do quilômetro 74. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, agora há pouco foi realizado o bloqueio total da rodovia nos 2 sentidos para a remoção do veículo. Neste momento, o trânsito segue no sistema Pariciga. O congestionamento chega a 1 quilômetro, segundo a concessionária. O motorista sofreu apenas ferimentos leves. Em Guaratinguetá, uma apresentação de circo ontem à noite acabou em susto para 4 motociclistas. O grupo fazia uma performance dentro do chamado Globo da Morte, quando um dos integrantes perdeu o sincronismo e provocou o acidente. Segundo o gerente de operações do espetáculo, uma mulher que sentiu dores nas pernas precisou ser levada até a Santa Casa da cidade, onde recebeu atendimento e foi liberada. Os outros 3 motociclistas tiveram apenas ferimentos leves. Que cena, hein? Depois do intervalo, indignação. Morador de São José dos Campos reclama da falta de ponto de ônibus na Vila Dirce. Passageiros precisam esperar debaixo de chuva para embarcar. E ainda, perto do prazo, eleitores de 5 cidades da região precisam fazer o cadastramento biométrico para as eleições deste ano. Moradores têm até o dia 27 de março para regularizar a situação. Hora certa para você, faltando agora menos de 2 minutos para as 7 da noite. O Band Cidade volta em instantes.